Professor, não estou te escutando. Seu áudio está ligado? Vocês... Vê se dá para ver que eu estou espelhando agora o slide. Dá para ver? Pode falar para mim no áudio. Não, Não. Não? Não. Não. Entendi. E agora? Agora dá. Agora tá dando. Agora dá. E agora, seus digital influencer? Todo mundo agora é digital influencer. Deixa eu só comentar aqui com vocês. Aproveitar para fazer um merchan. E aí é sempre bom contar com a ajuda dos nossos alunos, né? Eu e um amigo, na época, irmãozão, né? Que a gente morou junto na época do alojamento na Rural, mais um, na verdade, a gente está montando um blog e um canal no YouTube, e talvez a gente vai estender para outras coisas, né? Chamado História e Tudo Mais. Por que História e Tudo Mais? Porque a gente vai se dedicar a falar sobre história e tudo mais que envolve os seres humanos. Antropologia, ciência política, psicologia. A gente vai dar os pitacos. E como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma série de reuniões semanais, ele está nos Estados Unidos, a gente vai fazer reuniões por Zoom e a gente vai tentar fazer um formato de debate. O nosso primeiro encontro vai se falar sobre a pandemia, o isolamento e a solidão. Pensando um pouco a questão dos jovens, pensando um pouco também a realidade das redes sociais. E aí, cada semana, geralmente a gente vai ter um grupo fixo de pessoas. E cada semana, o que a gente vai fazer? Cada um vai atuar como um mediador, né? Numa semana. Assim, então, a gente vai funcionar mais ou menos fazendo algumas perguntas. E aí, eu espero que isso pode servir muito também para vocês, para o vestibular, etc. Eu espero que vocês consigam se apropriar dessa ferramenta, divulguem também. Beleza? Beleza. Demorou, meu bem. Vamos lá, com todo respeito. Agora a gente vai falar sobre Estados Unidos, né? No século XIX. Isso aqui eu gosto dessa imagem, é uma imagem sobre a Guerra do México, é a guerra que vai trazer a consequência da anexação de vários territórios do México para os Estados Unidos.
aqui as duas bandeiras, né, em oposição, os mexicanos e dos estadunidenses, né? Então, só para vocês terem uma noção. E aí, o que é importante aqui para a gente lembrar sobre o século XIX nos Estados Unidos? 4 pontos são fundamentais para a gente pensar o século XIX nos Estados Unidos. A questão das imigrações, a marcha para o oeste, a guerra de secessão e depois o tipo de diplomacia que os Estados Unidos vão consolidar no século XIX e início do século XX, pelo menos até a Segunda Guerra Mundial, que é chamada a doutrina, dois pilares, né? A doutrina Monroe e o Big Stick, né? Você deve falar manso, mas com um grande porrete na mão. Então, esses são os 4 eixos que vão nortear a nossa abordagem a partir de agora. Tudo bem? Então, vamos lá. Migrações, né? E aí eu trouxe alguns elementos aqui para vocês, com os slidezinhos, né? Os Estados Unidos talvez seja um dos países que mais teve como como base da sua fundação a multiplicidade étnica, né? Os Estados Unidos, até o avançado século XX, mas pelo menos até a primeira metade do século XX, foi um país que recebeu muitos imigrantes. Nova York, por exemplo, foi um território que recebeu, um território por excelência multiétnico. Por quê? Porque muitas pessoas de muitos países, por situações diferentes, por motivações diferentes, foram habitar a Nova York. É importante perceber, por exemplo, já caiu uma questão na UERJ que falava sobre a Ilha de Ellis. A Ilha de Ellis, que não sei se agora funciona, mas há pouco tempo funcionava uma prisão, na verdade, onde os imigrantes clandestinos são colocados, ela já funcionou como um posto de recebimento de imigrantes. Olha que loucura, né? Que recebeu alguns milhões de imigrantes. Olha como é que houve uma mudança no início do século, na virada do século XIX para o século XX. A Ilha de Ellis, fica ali mais ou menos em Manhattan, foi um lugar, um posto de recebimento de pessoas. No avançado do século XX, virou um lugar de prisão de pessoas que chegavam de forma clandestina nos Estados Unidos. E aí, motivo da imigração, uma série delas: crises econômicas, sociais e políticas na Europa. A gente tem que lembrar que, desde a década de 30, a Europa ela sofre com várias convulsões sociais. Na França, na Inglaterra, na Irlanda, na Alemanha, na Holanda, na Itália. Só para vocês terem uma ideia, a Itália vai formar uma série de colônias nos Estados Unidos, as colônias de ítalo-americanos, e, inclusive, é isso que dá base para o surgimento do filme O Poderoso Chefão. O que conta O Poderoso Chefão? Conta a estruturação da máfia através de uma família específica, a família Corleone, que é uma família de quê? De ítalo-americanos. Então, percebam como a questão da imigração ela está totalmente associada à história dos Estados Unidos. Então, é importante lembrar que boa parte dessas imigrações elas são oriundas de crises econômicas, sociais e políticas na Europa, seja no processo de formação das unificações tardias, seja nas convulsões sociais mesmo, propriamente ditas, de alguns países como a França, até mesmo como a Itália, como a Alemanha. Então, essas são as motivações desse boom populacional que os Estados Unidos vão sofrer. Tá claro? E aí, o que vai acontecer? Não menos importante, as causas dessa imigração vão trazer consequências para os Estados Unidos. E aí a gente pensa que, nesse mesmo processo de vinda de imigrantes em massa, a gente tem o processo de expansão dos Estados Unidos rumo ao oeste, né? O processo que a gente vai chamar de marcha para o oeste. Só para vocês terem uma ideia, eu já falei isso em aula, mas é bom lembrar, os Estados Unidos são um dos poucos países que tem seus limites territoriais definidos por duas costas,
a costa leste, na verdade, que vai falar sobre, que é por exemplo, a Flórida, Miami, e a costa oeste, que na verdade a gente já tem que inverter, né? A gente tem a marca do oeste, que gera o leste, e a gente tem a costa leste, que na verdade se transforma em costa oeste. Então, assim, a costa leste vai banhar o quê? O que a gente chama de o Pacífico. Vai fazer fronteira, vai dar de cara com países como o Japão, como a China, como o Sudoeste Asiático, etc, etc, etc. Então, quando a gente vai pensar a marcha para o oeste, a gente tem que pensar algumas das motivações. E eu listei aqui, nenhuma delas é mais uma não é mais importante que a outra. Eu não coloquei por primeiro, por segundo, por terceiro, eu simplesmente listei aqui os elementos que acabam servindo de motivação para esse processo de ampliação do território estadunidense rumo ao oeste. Então, uma das primeiras motivações é a ideologia, né? A motivação ideológica. Lembrem lá que os Estados Unidos vão formular uma doutrina, né, uma ideologia de destino manifesto. Nós temos que espalhar a nossa verdade pelo mundo. O mundo nos escolheu. Nós fomos eleitos muito em função da doutrina da predestinação do Calvino, e nós temos que espalhar a nossa verdade, a nossa forma de organização espiritual, a nossa forma de organização política, a nossa forma de organização econômica, a nossa forma de organização cultural para o resto do mundo. Começando por onde? Começando por um território que a gente entende que é nosso. Mas não menos importante, outras motivações são fundamentais. As motivações demográficas, elas são oriundas do quê? Desse boom populacional proveniente dessa imigração em massa, e a gente precisa alimentar essas pessoas e realocar essas pessoas. Não cabe todo mundo num lugar só. Então, esse boom demográfico vai também gerar consequências econômicas ou motivações econômicas e territoriais para a ocupação do oeste. Ou seja, é preciso alocar essas pessoas. É importante perceber que nós também temos nesse processo motivações que visam a disputa de projetos nacionais. Logo posteriormente ao que a gente conhece como independência dos Estados Unidos, se formam duas tendências políticas e econômicas. Tá claro? Aí eu coloco aqui para vocês. Já volto aqui. O primeiro, as tendências políticas são uma, a dos democratas, duas, a dos republicanos. O que os democratas querem? Os democratas querem enfatizar a autonomia dos estados. Já os republicanos querem enfatizar o pacto federativo e a autoridade do governo central. O que é importante a gente lembrar aqui? Havia um grande debate no processo da independência dos Estados Unidos sobre, na verdade, são Estados Unidos. São estados que se uniram em função de um objetivo comum. Conseguiu o quê? A independência frente a um poder tirânico, que era o poder inglês. Mas eles ficavam pensando, é melhor a gente, depois dessa guerra, a gente atuar cada um para o seu canto, ou é melhor a gente se unir? O que prevaleceu durante todo esse período foi a tendência da autoridade do governo central. Ou seja, nós devemos nos manter unidos através daquilo que a gente chama de pacto federativo. Tá claro? Mas, como vocês podem ver até hoje, os Estados Unidos, cada estado tem leis próprias. E várias vezes a lei dos estados se sobrepõe à lei da federação, à lei do governo central. Isso é importante de dizer. Essas são as tendências de projetos políticos. Uma tendência que é a democrata, de autonomia para os estados, e a outra tendência que é a tendência republicana, de ênfase no poder central. Não menos importante, eles também têm projetos que são projetos econômicos. E quais são? São duas vertentes. O projeto do Norte, que é um projeto industrial, capitalista, pautado na pequena propriedade e no trabalho assalariado,
E, ao mesmo tempo, a gente tem um outro projeto, que é o projeto do Sul, que ele pode ser considerado um projeto agrário, latifundiário, escravista, anti-industrial. É importante dizer que eu posso somar ao projeto econômico do Norte a tendência a pregar um protecionismo econômico. Por que esse protecionismo econômico? É importante a gente destacar. Porque sem proteção política da indústria norte-americana, eles não conseguiriam desenvolver suas indústrias. Por quê? Porque eles sempre já competiam com uma indústria totalmente desenvolvida, como era o caso da Inglaterra. Por exemplo, se eu fabrico copos, se eu fabrico celulares e estou competindo, comecei a fabricar celular agora, estou competindo com uma indústria que produz celular há 30 anos, é óbvio que eles vão produzir produtos de melhor qualidade e mais baratos. Então, a minha população vai preferir comprar produto de quem? De quem produz fora. Então, o que a gente tem que fazer? A gente teve, essa era a ideia do Norte. Criar taxas alfandegárias que pudessem proteger a indústria norte-americana. Para quê? Para conseguir desenvolvê-la a ponto de fazer uma competição honesta e saudável com os produtos do Norte. Já o pessoal do Sul não queria isso. Por quê? Porque se colocam barreiras alfandegárias, ou seja, taxas, tributos sobre os produtos que vêm de fora, as indústrias de fora vão colocar barreiras alfandegárias aos produtos agrários exportados pelo Sul. Então, nós temos uma desconexão e temos um embate fundamental entre o quê? Entre os projetos do Norte e os projetos do Sul. Tá claro isso para a gente? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Algum de vocês aí fez algum risco aqui na tela? Vocês viram que apareceu um risco azul? Estranho. Foi tudo, Dinha? Ela disse que foi sem querer. Mas caraca, mas como é que dá para fazer isso? Eu não sabia que dava para fazer isso. Então, é interessante. Foi só curiosidade mesmo, fica tranquilo. Sim, Manu, só para te responder. O Norte era influenciado pelo Partido Republicano e o Sul era influenciado pelo Partido Democrata. Vejam, o Norte, nesse período, se materializa como um partido mais progressista e o Sul se apresenta como um partido mais conservador. E o Partido Democrata se apresenta, nesse momento, como um partido mais conservador. Hoje as coisas se inverteram. Hoje, o Partido Democrata, que é o partido do Obama, por exemplo, se apresenta como um partido mais progressista, e os republicanos, o Partido Republicano, que é o partido do Trump, se apresenta como um partido mais conservador. Então, voltando aqui, é importante a gente destacar que a marcha para o Oeste vai também trazer à tona esses embates políticos e econômicos sobre projetos. Então, nesse processo de expansão para o Oeste, o que está em jogo também? Está em jogo que projeto vai ser implementado nessa expansão para o Oeste. Então, a gente precisa entender a Guerra de Secessão como produto não só de estados do Sul que querem manter a escravidão e de estados do Norte que querem implementar o trabalho assalariado. A gente precisa entender a Guerra de Secessão como fruto de um embate entre projetos. O projeto do Norte, industrial, manufatureiro, pequeno proprietário e industrial, contra o projeto do Sul, latifundiário, agrário, escravista. Tá claro isso para a gente? Então, a gente tem que entender que essa guerra é um produto desse embate. Só para trazer algo que pode aparecer para vocês, na Marcha para o Oeste, geralmente costuma aparecer as diferenças entre os modelos de ocupação. Então, nós temos 3 grandes modelos de ocupação.
a gente tem um modelo de ocupação por compra, e a gente tem aí, por exemplo, os exemplos da Lusiânia, que foi comprada da França, a Flórida, que foi comprada da Espanha, o Alasca, que foi comprado da Rússia. A gente tem os modelos diplomáticos, ou seja, dois países chegam a uma concepção de que é melhor esse território ficar para um desses países, e a gente tem um modelo bélico, ou seja, de anexação por via da guerra. E aí a gente traz essencialmente os territórios conquistados do México, mas não menos importante, alguns também conquistados da Espanha, como Porto Rico e Filipinas. E quais são os territórios conquistados do México? A gente tem o Texas, a gente tem a Califórnia, a gente tem o Novo México, o Arizona. Tudo isso, basicamente, vai ser concretizado através do Tratado de Guadalupe Hidalgo. Ou seja, a gente vai ter guerras contra o México, e o México vai formalizar a perda desses territórios através do Tratado de Guadalupe Hidalgo. No final das contas, os Estados Unidos dão um trocadinho para dizer não foi tão ruim assim para vocês. Tá claro? Mas pensando agora, a Guerra de Secessão. Ficou alguma dúvida com relação a isso, pessoal? Tá tranquilinho. Tá tranquilo, cara? Uhum. Obrigado, então. Professor, Oi. eu queria saber, já que o Norte ganhou a guerra e eles tinham esse projeto de ter poder central mais forte, como que acabou que os Estados Unidos hoje já tem essa autonomia dos estados, cada um tem suas leis e tal? Você tem uma autonomia dos estados, uma autonomia relevante, mas isso não quer dizer, por exemplo, que o poder central não seja forte e poder tratado. Entende? Eles conciliam essas duas tendências. Quais são as duas tendências? A tendência entre uma manutenção de autonomia sem ferir a unidade do poder central. Tá claro? Então foi como se eles acharam uma conciliação entre os dois projetos. Exatamente. Mas é importante dizer, por exemplo, para ficar em temas polêmicos, polêmico mesmo, tem lugares que nos Estados Unidos o aborto é permitido, estados, e se faz valer o que? A lei dos estados. Tem lugar que a lei de drogas é muito mais, antidrogas é muito mais restritiva, em outras ela é muito mais liberal, dentro dos estados. E vale o quê? Vale a lei dos estados. Faz sentido? Uhum. Só para ficar em alguns exemplos. Mas se o governo central, por exemplo, decretasse alguma lei antidrogas, as leis dos estados não teriam poder contra isso, teria? Provavelmente isso ia gerar um embate no Supremo Tribunal Federal, na Suprema Corte. E aí eles iam pesar. Mas, no geral, ia valer a lei do Estado. É difícil, né, entender, mas, por exemplo, o presidente ele tem uma série de poderes do executivo, de representação internacional, de decretar guerra. Por exemplo, um Estado sozinho não pode decretar guerra a um país estrangeiro, só o poder central. Só para ficar no exemplo. Tá? Uhum. Tipo assim, se o Texas quiser decretar guerra contra o Brasil, não pode, só os Estados Unidos. Sacou? Entendi. Bacana, então. Obrigada. Como eu coloquei aqui para vocês, a Guerra de Secessão ela tem os seus antecedentes. E quais são os antecedentes? Os antecedentes são, essencialmente, as disputas e os embates políticos e econômicos entre os projetos do Norte e os projetos do Sul. Tá claro? Politicamente, o projeto do Norte é representado pelos republicanos. Economicamente, pelos interesses industriais. Tá claro? Eles têm duas grandes plataformas. Na questão política, abolir a escravidão. Não menos importante, manter a autoridade do poder central. Na economia, também,
abolir a escravidão, porque a escravidão não era uma questão só social e política, era uma questão econômica. Mas, não menos importante, implementar uma série de leis que protegessem a embrionária indústria norte-americana. Ao passo que a gente pode entender o Projeto Sul, na sua vertente política, como representante dos democratas e, não menos importante, na sua vertente econômica, o quê? A manutenção, essencialmente, do latifúndio, correto? Da grande propriedade, do trabalho escravo, que para eles era essencial, e a não implementação do protecionismo econômico que o Norte queria implementar nas indústrias. Por quê? Porque isso afetaria a produção agrária do Sul escravista, especialmente a produção de anil e a produção de algodão. Tá claro isso para a gente? O que a gente vai trazer aí? A gente vai ter um estopim. Qual vai ser o estopim da guerra? A gente já tem esses embates, a gente vai ter, por exemplo, o compromisso de Missouri. Depois eu sugiro que vocês deem uma olhada nisso, só para ficar num exemplo. Por exemplo, entre o Missouri e o Maine, a gente tem um desses países que fica no sul e quer se tornar, que quer ser não escravista, e a gente tem um dos estados que está no norte, mas quer ser escravista. Ou seja, o Missouri está no norte e quer ser escravista, o Maine está no sul e quer ser abolicionista, por assim dizer. O que a gente faz? A gente cria um compromisso de que esses países têm autonomia para decidirem o seu próprio destino. Mas a gente tem uma série de embates nessa disputa, nessa expansão para o oeste. Qual vai ser o estopim? O estopim vai ser a eleição do Lincoln, em 1860. Ele tem duas pautas fundamentais. A abolição da escravidão e o protecionismo alfandegário. Só que ele nem chega a implementar a abolição da escravidão. Ele nem fala assim, eu vou abolir a escravidão. Os estados do Sul, a Virgínia, a Atlanta, entre outros, Carolina do Norte, Carolina do Sul, eles nem esperam o Lincoln abolir a escravidão. O que eles fazem? Assim que o Lincoln é eleito pelo Partido Republicano, eles alegam que o partido que o Norte fraudou as eleições e automaticamente eles declaram a secessão. Daí a expressão da secessão. O que é essa secessão? É a separação. Eles falam, nós, a partir de agora, somos estados separados. Eles lançam o país dos Estados Confederados. Ou seja, eles lançam uma nova confederação dos Estados do Sul, sob a presidência de um outro camarada, chamado Jefferson Davis, está claro? Então, na prática, nós tínhamos o Norte, com os seus estados e um presidente, o Lincoln, e nós temos o Sul, com seus Estados Confederados, aqui está a bandeira dos Estados Confederados, essa é a bandeira de guerra deles, e com um presidente à parte, chamado Jeff Davis. E a gente vai ter uma série de embates entre o Norte, sob a liderança do Lincoln, e o Jeff Davis, e o Sul, sob a liderança do Jeff Davis. No início, o que o Lincoln queria? O Lincoln só queria manter a centralidade. Ele fala, não, eu vou continuar cobrando os impostos. Esses países são pertencentes à União. Mas no meio desse processo, 2 anos depois da guerra, em 1863, ele entende que é melhor o quê? É melhor, de fato, abolir a escravidão, porque isso pode representar, inclusive, um ganho político. Ninguém aí, gente, é bom que se fique claro aí, ninguém é abolicionista de carteirinha, ninguém defende, a maioria deles, pelo menos, não defende a igualdade entre afro-americanos e americanos. Isso é importante de dizer. Por exemplo, o Lincoln diz várias vezes, não, eu não defendo a igualdade, eu só defendo que essas pessoas possam se juntar ao nosso país, etc, etc, etc. Resumo da ópera. O que materializa o início da guerra? A materialização da guerra, né, a deflagração da guerra, se dá em abril de 1861, quando os Estados Confederados, sob o comando do general Robert Lee, ataca o Forte Sumter, na Carolina do Norte.
mas esse Fort Sumter é pertencente a quem? É pertencente à União, né? Então, aí se deflagra a guerra. A guerra vai ter uma série de embates e ela vai terminar em abril de 1865, formalmente, em 3 de abril de 1865, quando as tropas do general Grant, Ulysses Grant, conseguem invadir a capital dos Estados Confederados, que ficava na Virgínia, chamada Richmond. E aí, quando você toma a capital do seu inimigo, você toma o centro nervoso, ou seja, você toma o centro de comando. Faz sentido para a gente? Então, o que acontece? A gente tem o início, eu trouxe aqui o início para vocês, que é o ataque do Fort Sumter, ou seja, a formação dos Estados Confederados já em 1860 para 1861, e o ataque ao Fort Sumter. E, por último, a gente tem o fim da guerra em 1865, quando o general Grant, a serviço das tropas do Norte, consegue invadir e tomar a capital dos Estados Confederados, que ficava na Virgínia. A Virgínia é uma alusão a Elizabeth I, né? A rainha virgem, né? E só uma anedota aqui para vocês. E consegue tomar Richmond, que é a capital. Tá claro? Agora, o que é importante aqui para a gente, o que eu vou destacar para vocês? Quais são as consequências desse processo? Qual é o desfecho desse processo? Tá bacana? Então, vamos lá. Aqui tem o nosso querido Lincoln. Bonitinho, porra nenhuma, feio igual o demônio. Mas, só para vocês terem uma ideia, quais são os fatores que ajudam a pensar a vitória do Norte? Primeiro, maior população. Segundo, o desenvolvimento de um parque industrial. Ah, professor, mas por que o parque industrial ajuda a pensar? O parque industrial ajuda a pensar, inclusive, a fabricação de armas. Eles têm mais potencial de fabricação de pólvora, de arma, ou seja, infraestrutura. Não menos importante, o Norte conta com uma rede de estradas, ferrovias, ligando toda a parte importante, ou seja, uma facilidade para deslocar tropas, para deslocar mantimentos, para deslocar armas, faz com que eles tenham uma infraestrutura muito mais vantajosa em relação à estrutura do Sul, que ainda é o quê? Agrária. Faz sentido para vocês? Mas não menos importante, em 1861, o que a gente tem? A gente tem a abolição da escravidão, em 1863. E no que isso ajuda, a abolição da escravidão? A abolição da escravidão ajuda porque vários desses escravos libertos do Sul vão lutar junto com quem? Com as tropas do Norte. Então, esses são os elementos, os 4 elementos, que ajudam a pensar o porquê da vitória do Norte ter acontecido. Tá claro? Quais são os resultados aqui? Os resultados são 10 mil batalhas, 624 mil mortos, mas, ao final, a gente tem a reintegração do Sul à União, a integração do país de todas as formas, o desenvolvimento industrial, tecnológico, a formação de uma indústria bélica sem precedentes na história da humanidade, mas, ao mesmo tempo, o que a gente vai ter? Eu não lembro agora se é um mês depois, 2 meses depois, eu acho que se eu não me engano, é no dia do meu aniversário, dia 27 de abril, o Lincoln, ou seja, no mesmo mês que terminou a guerra, o Lincoln está num teatro e ele é assassinado por um fanático do Sul. Essa é uma das consequências também, eles não aceitam. O que vai acontecer? Logo em seguida, a gente vai ter uma série de leis que são leis segregacionistas. O que são? Ou seja, a guerra acabou, a libertação da escravidão acabou, mas, na prática, vários dos estados do Sul mantêm o quê? Uma prática de segregação racial com as leis de Jim Crow. Eu até poderia aqui colocar, mas como a gente não tinha tanto tempo, né, porque a revisão acaba sendo grande, e aí a gente vai ter escolas para brancos e escolas para negros, calçadas para brancos, calçadas para negros, hospitais para brancos e negros, bairros para brancos e negros, quarteirões para brancos e negros. Então, a gente vai ter uma série de leis que, na prática, segregam essas pessoas, ou seja, aparta a sociedade. A gente vai conhecer essas leis de Jim Crow como o que a gente chama de apartheid social. Não menos importante, a gente vai ter a formação da Ku Klux Klan, que é o quê? Um grupo
que pregam uma superioridade branca, né? O WASP, o white, anglo-saxão e protestante sobre o restante da população afro-americana. E eles vão cometer uma série de atrocidades de todo tipo. Os Estados Unidos iniciam o século XIX como independentes e, mais tarde, eles vão sair da Guerra de Secessão e se transformar na principal potência do mundo. Como é que a gente vai materializar? Apaguem aí para mim, por favor, pessoal. Porque senão não dá para a galera ver. Davino, Oi. e a lei de Sherman, acho que é assim que fala. A lei Sherman Antitrust, né? Ou seja, é uma lei que vai ajudar a proliferar as indústrias. Por quê? O trust na verdade, a concentração de indústrias, né? A concentração. Por exemplo, eu tenho você, Carol, você compete comigo. Eu tenho uma prestadora de serviço de aula. Aí você está dando muita aula de história e eu tenho vários clientes que estão aderindo às suas aulas. O que eu faço? Eu te chamo para trabalhar para mim, entendeu? Para quê? Para absorver a concorrência, entendeu? Entendi, obrigada. Por último, quem está botando esses coraçõezinhos aí? Ninguém, filho feio não tem pai, né? Por último, o que é importante a gente destacar? Que os Estados Unidos se formam como a principal potência, com o principal parque industrial do mundo, com a principal indústria bélica, e o que ele vai fazer? Vai fazer a partir de então? Vai estender o seu domínio para além dos seus territórios. Ele já se expandiu para o oeste, e ele vai fazer o quê? Ele vai se expandir por sobre o Pacífico, mas, não menos importante, estender os seus tentáculos por sobre a América Latina. Esse processo expansionista para além das suas próprias fronteiras, é importante destacar, vai ficar conhecido como o Big Stick. O que é o Big Stick? É a diplomacia do porrete. Ou seja, vocês podem não querer o que eu quero, mas eu sou mais forte do que vocês e eu vou impor as minhas vontades a vocês. Vocês serão os meus subordinados. É interessante perceber que tanto a expansão para dentro, no oeste, quanto a expansão para fora, são legitimadas por ideologias. Essas ideologias elas se convertem na doutrina Monroe e no Destino Manifesto. Quem é que vão sofrer dentro do país, dentro da região da América do Norte? Índios e mexicanos. Lembram disso? Por quê? Porque vocês são bárbaros. Nós somos melhores do que vocês. Nós temos o direito, pela doutrina, né, na verdade, pelo nosso Destino Manifesto, pela teoria, pela ideologia da predestinação, nós temos que dominar vocês. Mais tarde, essa mesma ideologia, ou seja, a doutrina Monroe e o Destino Manifesto, vão estar na base da política do Big Stick. Mesmo que vocês não queiram, essa expansão, nós devemos fazê-la. Por quê? Porque nós fomos designados por Deus para fazer. Faz sentido para vocês? E aqui, eu deixei, assim como eu coloquei no quadro para vocês,